Bem-vindos a mais um episódio do Reprodução em Pauta, o podcast da Clínica Originária. Hoje estamos aqui com uma equipe de embriologistas, Natália Moretti, andrologista sênior e embriologista, Pamela Oliveira, embriologista sênior, e eu, Joyce Fioravante, a responsável pelo laboratório, para contar um pouco, para a gente conversar um pouco sobre as evoluções que aconteceram no laboratório de embriologia nos últimos anos. Acho que eu vou começar, porque como jovem que sou, posso dizer aqui para vocês que eu trabalho com reprodução há 24 anos. E o primeiro laboratório que eu trabalhei, ele era um quarto dentro de uma casa adaptada para ser uma clínica. Então, um dos quartos da casa era o centro cirúrgico, o outro quarto da casa era a RPA, né, o que a gente chama que são os locais, né, as camas para o repouso de recuperação pós-anestesia. O outro quarto era um laboratório. E hoje, vendo a estrutura que a gente tem na Originária, né, praticamente metade de um andar é o nosso laboratório. Os pacientes que acabam não vendo do outro lado da janelinha, ou as pessoas, os estudantes, os curiosos sobre a nossa casa de trabalho, né, tem uma estrutura tão grande, né? Eu acho que só de laboratório a gente deve ter tranquilamente 400, 500 metros quadrados, distribuídos ali entre vários setores. Então, só na parte estrutural, como nesses 20 anos, né, essas 2 décadas de reprodução assistida, a gente sentiu necessidade de expandir para trazer novos equipamentos, para trazer tecnologia, para trazer sistemas de filtragem de ar. Então, isso é muito bacana, ter vivido tudo isso, continuar vivendo tudo isso, né? Sair de um lugar que começamos, né? Todo mundo começou sempre assim. Todas as clínicas que começaram eram isso, né? Era uma casa, um prédio que foi se adaptando, trazendo um microscópio, que a gente chama de micromanipulador, porque é um microscópio diferente, uma incubadora, uma lupa, e quando a gente fala lupa, o pessoal acha que não imagina, que na verdade ele parece um microscópio, mas tem aumento de lupa. Aí uma superfície aquecida ali, um tanque de nitrogênio para colocar aqueles 10, 12 pacientes que eram congelados, e para a estrutura que a gente tem hoje, né? Então, centro cirúrgico interligado com laboratório, sala de transferência interligada com laboratório de andrologia interligado com a sala de coleta masculina, a sala de criopreservação anexa ao nosso laboratório para permitir que os embriologistas transitem de maneira segura com os embriões que são congelados hoje. Todo laboratório grande acaba tendo uma área administrativa, porque a nossa interface com o paciente ficou muito intensa, porque toda a nossa burocracia, que são travas de segurança, também ficou intensa, ficou regulamentada pela Vigilância Sanitária, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, ter vivido toda essa evolução é muito interessante, né? Todos os cuidados que a gente tem com filtragem de ar, com controle bacteriano, que a Pamela uma das atribuições dela, né, é cuidar dessa qualidade oferecida na nossa estrutura, nos nossos equipamentos. Então, tudo isso veio se desenvolvendo ao longo dos anos. E é muito interessante. Hoje eu olho, né, algumas coisas não mudam tanto, né, a maneira como a gente faz coleta de óvulos, a maneira como a gente transfere embrião, isso não mudou nada. Mas a maneira como a gente fertiliza, que é sempre colocar o espermatozoide dentro do óvulo pela ICSI, ICSI que é a injeção intracitoplasmática de um único espermatozoide dentro do óvulo, mas teve alguns divisores de água, né? Eu vivenciei 2 deles muito bacanas, depois vou pedir para você, Pamela, me falar sobre o que você está vivenciando de divisor de águas aí, mas eu acho que o primeiro foi a biópsia embrionária, né? A gente não conseguia, alguns anos atrás, né, talvez 15 anos atrás, se não estou errando um pouco aí na matemática, cultivar embriões até o estágio de blastocisto, que a gente fala tanto para os pacientes, né? O blastocisto são
ali 4, 5 dias, até 7 dias cultivando um embrião dentro de uma incubadora, para que ele atinja mais de 100 células, e aí esse embrião pode ser submetido a congelamento e biópsia com taxas de sucesso muito melhores, né? No passado, gente, não, né? A gente queria mesmo era transferir esse embrião de volta para o útero da mãe. A gente não conseguia mimetizar o organismo da mulher de uma maneira segura. Então, teve esse primeiro momento, que foi o cultivo de blastocisto, e a gente pôde fazer o desenvolvimento de técnicas como a vitrificação de embrião e a biópsia. A primeira foi a biópsia. Então, a gente aprendeu a biopsiar blastocisto, que é um embrião que tem um monte de células aí, mais de 100, né? Os estágios iniciais têm 4, 6, 8. E aí a gente tinha esse embrião que era altamente resistente à biópsia. A biópsia parece que você realmente não vai sobrar nada do embrião. Ela parece super agressiva. Exato. E, na verdade, está tirando 5 células de um embrião que tem mais de 100. Um embrião altamente resistente a essa manipulação. E no começo, a gente via o quê? Alguns cromossomos, o 13, o 18, o 21, que são cromossomos ligados a algumas doenças. A gente viu os cromossomos sexuais. E agora não, né? Com as técnicas novas de biópsia, de genética, a gente consegue ver o genoma inteiro do embrião. Então, a gente consegue ver todos os cromossomos. A gente consegue ver alterações numéricas e potencializar essa chance de não transferir um embrião alterado, que é o que a gente usa, né, anormal, que a gente usa para falar com a paciente, e otimizar a chance dela de gravidez. Puxa vida, mas e agora? Eu faço a biópsia, eu transfiro no dia seguinte? Não, porque antes o processo de congelamento era bem ineficiente. Era o que a gente chamava de congelamento lento. Lento, mas devia ser congelamento tartaruga, né? Porque entre começar e terminar eram mais de 3 horas trabalhando com aquele embrião. Hoje a gente usa aquelas ferramentas, né, tão pequenas, microscópicas. Eu usava, era assim, parecia uma geladeira, era um equipamento de criopreservação, conectado num tanque de nitrogênio com um computador do lado. E ali, ficavam horas, uma curva de congelamento, fazendo com que a temperatura fosse descendo 0,2, 0,1, até chegar numa temperatura negativa de menos 198. E era bem ineficiente, né? A gente tinha uma taxa de sobrevida ruim, não é o adequado mesmo para os embriões, nem para os óvulos. E aí, em 2004... veio esse divisor de águas, que foi o congelamento rápido, chamado vitrificação. Aí a nossa vida mudou do ponto de vista logístico do laboratório e de resultado para o paciente, né? Então, isso trouxe para a gente um melhor manejo do embrião, um melhor manejo do preparo uterino da paciente, associado com a biópsia embrionária. Então, nossas taxas de sucesso finalmente começaram a subir, né? E isso ao longo de 20 anos, o que parece muito falando aqui para vocês, mas perto de outras áreas da medicina, a reprodução humana ela é jovem. Sim. E evolui rápido, né? E, então, em 20 anos, eu até andei conversando com alguns médicos e pacientes essa última semana sobre isso, né? Num gap, às vezes, de 4, 5 anos, quantas novidades a gente insere e a gente olha e fala, puxa vida, que bom que eu trouxe essa tecnologia para cá, porque ela vai melhorar a minha taxa de sobrevida do embrião, a minha taxa de sobrevida do óvulo, a minha chance de gravidez aqui com a paciente, e tudo muito rápido. Eu sei que nos últimos anos a gente teve algumas novidades no campo da andrologia e da inteligência artificial no laboratório, e queria que vocês, que estão vivendo isso de uma maneira muito, muito forte, contassem, né, como que lidar, Nath, agora, nesse cenário de 2024, com as amostras masculinas, o que a gente tem de mais moderno para oferecer para o paciente que chega até nós buscando um tratamento? Bom, a parte masculina acaba, como a gente, né, sabe, é um pouco mais devagar, né, de desenvolvimento nesse sentido.
A parte masculina, ele requer muito mais estudos ainda, até quando a gente vai em congressos, as aulas, né, são em menores quantidades do que voltados para embriões e óvulos, isso é normal, né? Então, o que a gente tem hoje em dia, né, falando bastante, é na taxa de fragmentação do DNA. Então, isso são estudos, geralmente, atualmente, é o que eles falam mais. Mas calma, conta pra gente. A amostra chega, o que você procura na amostra? É volume? Você conta o espermatozoide? Isso aí é igual desde sempre? Conta para nós esse detalhe. Na parte... Bom, acho que a gente tem a Organização Mundial da Saúde, que é o que rege, né, mais ou menos os parâmetros considerados normais, entre aspas, da população, né? Atualmente, nesses últimos dias não, né? Recentemente saiu uma nova versão da OMS, que é o que rege, porque antes era só em 2010. Então, desde 2010, era sempre eram os mesmos parâmetros que a gente considerava normal, que sai lá no nosso valor de referência, e a gente olhava aquilo, o paciente, se ele está dentro daquele parâmetro, ele é normal ou ele é oligospermico, quando tem uma concentração baixa de espermatozoides, a gente vê volume, a gente vê a concentração, motilidade. Então, são vários parâmetros que a gente avalia. Isso, Nath, a OMS faz de uma maneira global. Ela não entende que cada região do planeta, cada país pode ter hábitos que favorecem ou não mais a fertilidade, padrões que fazem sentido numa população asiática, que talvez possam não fazer sentido numa população africana. Não existe esse tipo de discernimento, um número global. É um número global. Eles englobam alguns países, então eles fazem... Isso é mundial, né? E nem sempre o Brasil está incluído. Então, é justamente isso. Os nossos hábitos interferem diretamente, né? Então, os hábitos dos homens interferem diretamente nessa qualidade. Mas a gente utiliza a OMS como parâmetros, né? Como mundial. Porém, nesse último que eles atualizaram, eles tiraram o valor de referência. Então, eles Por que eles alegaram para fazer isso? Acho que justamente isso. Acho que para não determinar que acima de 15 milhões é normal. É fértil. É fértil, infértil. Eles fizeram um percentil agora. Então, eles têm várias... É uma tabela com vários percentis. E eles, se você for olhar, é o 5º percentil que é considerado dentro da normalidade, né? Porque, querendo ou não, por mais que tenha tirado o valor de referência, todo mundo busca um valor de referência para a gente conseguir classificar, tomar uma decisão. Então, isso é uma coisa que mudou, né? A gente não consegue hoje simplesmente olhar e falar, é assim, assado. Não, a gente tem que olhar o caso como um todo, que eu acho que é muito importante também, porque não é só um espermograma que vai dizer se o homem é fértil ou não, né? Tem uma série de coisas assim, como a gente sabe que a amostra seminal ele tem a qualidade muito flutuante. Então, varia de coleta para coleta, dependendo dos hábitos dele dos últimos meses. Então, a gente tem que levar tudo em consideração. Às vezes ele está tomando um medicamento que interfere, uma atividade física de mais impacto na área do testículo pode influenciar, uso de testosterona, porque isso é muito, anabolizantes, que hoje em dia todo mundo quer ir para a parte, de academia, ficar forte, e não tem esse cuidado, com a parte da fertilidade. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí, esse estudo da fragmentação do DNA espermático é o que veio trazendo novidades aí nos últimos anos. O hábito de vida tem a ver com isso? E como é que você mede isso? Como que... O exame de fragmentação ele veio para complementar. É um exame complementar, mas que está se tornando rotineiro, né? Então, ele juntamente com o espermograma, ele deixa o diagnóstico mais completo. E a fragmentação, a taxa de fragmentação é, sim, ligada aos hábitos, né? Então, se o paciente fuma, né? Se ele utiliza
droga, algo nesse sentido, pode interferir sim os hábitos alimentares, se ele não faz atividade física. Então, o sedentarismo, tudo isso pode influenciar e pode aumentar essa taxa de fragmentação. E você faz esse exame e como que você... Não vou nem passar essa bola para manejo médico. Andrologia encontrou um exame alterado. O que, como andrologista, embriologista, você entende que existe de recursos dentro do laboratório para a gente lidar com esse tipo de amostra? Bom, a partir do momento que a gente identifica que a amostra está com essa taxa aumentada, além do manejo clínico, né, dos médicos, lá no laboratório, a gente tem a utilização mais atual, que é uma placa, para fazer um processamento dessa amostra. Hoje em dia a gente sabe que o uso da centrífuga, que é um equipamento que a gente utiliza, que faz uma rotação a 1.800 rotações por minuto nessa amostra, a gente sabe que aumenta essa taxa de fragmentação. Então, o fato da gente eliminar essa utilização já é um ganho para essa amostra. E esse preparo que a gente utiliza, né, é uma placa, a gente tira, né, essa parte da centrifugação. E a gente tem um resultado ótimo depois. Então, a gente utilizando essa placa, onde a gente tem como principal conceito esse, de eliminar a centrifugação e ter uma boa recuperação, principalmente de motilidade no final dos espermatozoides, porque a gente espera no final, né, desse processamento seminal, desse preparo seminal, a gente ter os melhores espermatozoides, principalmente móveis, né? Então, esses e com menor taxa de fragmentação, porque a gente sabe que os que tiverem, né, mais ideais, assim dizemos, eles conseguem chegar até o outro lado da placa e são os melhores para serem utilizados. Essa é uma placa que hoje em dia é utilizada para driblar a taxa de fragmentação, entre aspas. Então, resumindo, né, se cuidar da saúde, ter um estilo de vida que melhore essa qualidade espermática é o desejável, porque afinal de contas nós temos ferramentas de diagnóstico, nós temos a nossa ferramenta terapêutica, ela minimiza um pouco um DNA fragmentado que chegue até nós, mas a gente não tem como deixar 100% essa amostra garantida, mas a gente tem ferramentas aí dentro do nosso laboratório para tentar, como você mesmo disse, driblar exatamente. Alguma porque isso é um tratamento da amostra, né? E não é um tratamento do paciente. Então, a amostra a gente consegue driblar, mas o paciente continua com essa fragmentação elevada. Então, sim, o cuidado com a saúde, com o exercício físico, fumar, né? Parar de fumar, o hábito mesmo. Quanto mais saudável, melhor a alimentação. Aí vem também a atuação médica, que acaba trazendo, agregando só para essa saúde, não só saúde da pessoa, como uma saúde fértil, exatamente. Entendi. Então, da andrologia temos essa vertente aí que é uma novidade dos últimos anos, Nos últimos anos é muito falado a utilização dessa placa para justamente a taxa de fragmentação. Acho que até por conta desses anos que vem chegando, os hábitos, né, mudam muito, todo mundo está mais na correria, todo mundo está se cuidando menos, trabalhando mais, então acaba descuidando um pouco da saúde e acaba, né, tendo essa taxa um pouquinho mais elevada por conta dos hábitos de vida, né, então pode... E assim, vamos lá, vou chamar de Pan, Nath, né? Não adianta a gente ficar inventando aqui, né? Doutora Pamela, doutora Nayara, não adianta. Vocês também podem me chamar de Pan. Assim, eu vivenciei sem vocês essas mudanças. Quando nós todas começamos a trabalhar juntas, vocês já viram esse panorama da reprodução do laboratório, como eu descrevi aqui para vocês, cultivo de blastocisto, vitrificação, biópsia, como ela é hoje. Mas vocês estão vivendo a chegada da inteligência artificial do laboratório. E então acho que é o primeiro divisor de águas que chegou até você, Pam. E me conta um pouco como que você está lidando com isso no laboratório, quais são as nossas ferramentas ali, como que a gente tem usado isso. E depois quero saber alguma coisa mais pessoal sobre o uso da inteligência que vocês vão me dizer lá na frente.
Primeiro, eu confesso que eu tive que me acalmar um pouco, porque imaginando o laboratório num quarto, sem tudo que a gente faz hoje em dia, não, gente, toda essa situação. Não, o ar-condicionado não era o ar central, não, era aquele equipamento quadrado de ar-condicionado que ficava na parede, era o ar-condicionado. A janela a gente colocava, assim, alguns isolantes, era algo... Era bem feito para a época, tinha-se cuidado para a época, né? Parece assim que era tudo muito amador. Não, era tudo feito com cuidado. Mas não se sabia o que a gente sabe hoje, nós não tínhamos os equipamentos, os isolantes que nós temos hoje, né? Então, à medida que isso foi sendo estudado e chegando, rapidamente as clínicas foram absorvendo. Mas na época era isso mesmo. Bom, então aqui a gente tem um ambiente protegido na nossa, no nosso conhecimento era o protegido na medida do possível. A gente comprava tudo que tinha de melhor. Mas hoje, olhando o que tinha de melhor, né, assusta um pouco, né? Fala, nossa senhora, que evolução importante a gente está vivendo, que bom, né? Tudo evoluiu mesmo, né? Transporte de amostras, tudo isso foi evoluindo justamente juntamente com as legislações foram surgindo e cada clínica vai se adequando. Exatamente. O importante é isso, é sempre estar antenado e não ter medo de investir, de trazer sempre o que é melhor, porque faz diferença. A gente vê um resultado completamente diferente. E agora chegou a inteligência artificial. Como que tem sido lidar com isso? Primeiro, conta pra gente, assim, como que ela entrou? Qual foi a primeira porta da inteligência artificial num laboratório de reprodução assistida? Eu comecei em uma época, e quando eu falo época, eu estou falando de 7 anos. Uma faculdade, hoje em dia, tem 5 anos, então não é um período muito grande de tempo. Que a incubadora parecia uma geladeira. Então, a gente cultivava todos os casos nessa mesma incubadora, e cada vez que íamos pegar um caso, todos os outros eram expostos. E isso hoje a gente sabe o quanto é prejudicial, mas na época era o que você falou, era a tecnologia que a gente tinha, era o melhor. Depois disso, a incubadora progrediu para uma incubadora de cultivo individual, que isso foi muito legal. Então, cada paciente com a sua porta, com a sua casinha. Com a sua porta, exatamente. Isso foi um progresso muito grande, a gente teve uma tecnologia melhor. E quando a gente menos espera, tem uma incubadora com uso de time-lapse, que é muito mais legal ainda. Então, além desse cultivo individual, ela traz um vídeo do desenvolvimento do embrião. Então, a qualquer momento do dia que a gente aparece ali no laboratório, a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo com o embrião, sem expor ele ao ar ambiente, que apesar de controlado, não é o perfeito. Mas agora a incubadora a gente consegue minimizar aí todos os fatores externos. E além dessa filmagem, que já é interessante por si só, até para os pacientes, né, que conseguem ver esse progresso também, ela também traz uma morfocinética. Então, é uma nota que consegue eleger o melhor embrião para transferência. E olha como isso é importante também, pensando na quantidade de embriões que vamos transferir. Lá no passado, a gente transferia vários embriões, porque a gente não tinha muita certeza como que é o desenvolvimento de cada um deles, ou qual que seria o resultado de cada um deles. E por isso que aumentava a taxa de gestação múltipla, que é realmente assustador no passado. Mas hoje a gente já não passa mais por isso. Então, associado, né, com a classificação morfológica, que é a embriologista que ainda realiza, né, e com a morfocinética dessa incubadora, a gente sempre consegue eleger o melhor embrião. E a inteligência artificial, né, ela chegou para enxergar o que os olhos humanos não enxergam. Então, essas velocidades de morfocinética, que é essa a divisão celular dos embriões, essas divisões elas têm padrões que os nossos olhos não enxergam, né? E todo esse Big Data que é inerente à inteligência artificial faz uma equação de morfologia, de morfocinética, de expansão do embrião, de qualidade final que o embriologista diz para a inteligência. Olha, esse é um blastocisto, expansão 5 graus, AA, notas AA. Ele coloca tudo isso numa equação e te dá uma probabilidade de gestação, te ranqueia quais embriões são os elegíveis ali para transferência primeiro, né? Então, de fato, ter visto isso chegar no laboratório
é muito interessante. E, recentemente, existem agora programas, softwares que analisam até uma etapa antes, que são os óvulos, é isso? Exato, Joyce. Esse programa consegue também visualizar de uma forma que não é possível aos nossos olhos qual óvulo tem a possibilidade ou não de formar um blastocisto e até mesmo de um nascido vivo em casa. A embriologista, quando vai fazer essas técnicas, né, de fertilização com óvulo, a gente não consegue visualizar todas as alterações possíveis. Então, a gente consegue entender que algum óvulo tem uma classificação ossária um pouco diferente do outro e a gente até vê um potencial maior nele. Mas esse programa diz algo pra gente que a gente mesmo não consegue conhecer, a gente mesmo não consegue ditar. E depois ele emite um relatório e comprova pra gente se esse óvulo vai ou não pra frente aí com o desenvolvimento embrionário. É muito recente. É muito recente, exatamente. Acho que fica bem marcado aí que a inteligência artificial chegou para ficar. Exato. Ainda não traz respostas binárias, né? Então, acho que até isso é bem importante da gente falar. Não é sim, este óvulo vai engravidar, este embrião formado vai trazer o bebê em casa, mas é um manejo muito mais efetivo das expectativas. Sim. É um manejo médico embriológico de um caso, que chega também com essa resposta para paciente: olha, nós coletamos aqui 5 óvulos com baixíssimo potencial, você tem saúde emocional, saúde financeira para fazer um novo tratamento, para a gente deixar mais óvulos armazenados. Até o próprio embrião, puxa vida, a gente fez aqui uma coleta de óvulos, a gente não tem uma boa perspectiva, que os nossos softwares, nosso sistema de inteligência ainda não está dando um resultado muito otimista. Discutir isso de uma maneira mais realista para o paciente, né? E nos ajuda a pensar em estratégias para os pacientes também dentro do laboratório, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. A equipe médica também acaba tendo mais ferramentas para tomar essas decisões. Eu tenho, como apaixonada pela embriologia que sou uma entusiasta da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial. E aí eu ouço perguntas, e como é que você vê, as pessoas falam, mas e aí? Como é que o embriologista vai ser substituído pela inteligência? O embriologista acaba tendo um papel mais coadjuvante. Como que vocês enxergam isso? Olha, o futuro eu acho que é um pouco assustador para a profissão, mas eu não acredito que o embriologista vá desaparecer. Eu acho que, primeiro, o contato humano, que fala mais alto do que qualquer parte da inteligência artificial. Mas também o manejo de tudo precisa de uma pessoa por trás. A dupla conferência é uma realidade que eu não acho que vai morrer algum dia. Então, a gente tem o suporte também de incubadoras que trazem também essa conferência com a gente, mas esse contato humano de saber exatamente o que está sendo feito, eu não acho que vai desaparecer. O que eu vejo, né, que a inteligência artificial, ela é ensinada por humanos. Então, você alimenta essa inteligência com dados que nós geramos. E a gente ensina para a inteligência. Como ela aprende, né, eu não sou especialista nisso, então talvez eu não saiba explicar, mas especialistas saberiam explicar. Existem vários sistemas de aprendizado para a inteligência, mas é alimentado por dados gerados por humanos. Exatamente. O que eu penso, né, quando me falam, puxa vida, você acha que no futuro vocês vão ter menos embriologistas no laboratório? A minha resposta é não. Talvez eu tenha um outro perfil de profissional lá dentro, né? Porque existe essa vertente que você falou, o contato humano com o paciente ainda é responsabilidade de outros seres humanos, né? Então isso é insubstituível. Então existe essa interface toda que tem que ser feita entre equipes, com a equipe médica, com a equipe de relacionamento e com o próprio paciente. Isso não tem como você colocar um robô ali para substituir alguma máquina movida por mais bem treinada que ela seja. Então tem essa parte do cuidado, mas também tem um outro lado. Por que o embriologista não vai ser substituído? Por que não vou ter menos embriologistas? O que eu vou ter é um perfil de embriologistas que saiba lidar com a inteligência. Então, é um embriologista de vanguarda, que continua estudando, que saiba interpretar algoritmos, que saiba interpretar
o que a inteligência vai mostrar. trazer de informação. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que Um operador dessa inteligência, né? Porque por mais que seja uma máquina que tenha inteligência artificial, que nos dê 50 mil informações, mas o que fazer com essas informações não vai substituir a gente. Porque no final a decisão é sempre de um humano. Exatamente. Né? E essa decisão do humano, ela vai ser pautada em estatística, em probabilidades, mas em histórico. Né? Então, a gente conhece o paciente, a gente sabe o que talvez traga um resultado melhor, um acolhimento melhor, uma jornada melhor. Né? Mais leve. Exatamente. Isso a máquina nunca, não sei, né? Nunca é muito tempo. Mas, assim, a máquina não tem ainda como individualizar. Exatamente isso. Porque a máquina ela vai ter o que é melhor para aquele caso em números. É exatamente isso. Mas nem sempre aquilo vai ser o melhor para o paciente naquele momento. Então, eu acho que é bem por esse lado mesmo. Assim, a individualização do tratamento, a humanização do tratamento não tem como substituir por uma inteligência artificial. É uma nova era. É uma certeza. Nova era. Assim como é uma nova era de congelamento de embriões. É uma nova era. E nós estamos vivendo isso. Sim. E eu acho que daqui a alguns anos, se o podcast ainda tiver em voga, a gente pode vir e falar, nossa, lembra quando a gente gravou o podcast falando de inteligência artificial? E aí a gente traz as nossas conclusões. Mas definitivamente é uma nova era. E a gente cada vez mais tem que estudar mais para saber lidar com essa avalanche de informações e traduzir isso em resultado para o nosso paciente. Né? Então, eu estou muito otimista, sim, assustador, porque a gente vê muito filme de ficção científica. O novo assusta, né? O novo assusta. Mas é isso, eu acho que os embriologistas que não se renderem a essa nova realidade, esses correm sério risco, né? Porque o tradicional funciona, mas a gente vai cada vez mais trazer ferramentas que funcionam melhor. Né? E o paciente também, hoje em dia, ele é mais informado. Ele vai procurar saber se a clínica originária tem inteligência artificial, se ela usa essa ferramenta de alguma maneira, como que essa inteligência pode auxiliar o trabalho, o resultado dela ou não. Sim. Então, eu vejo com bons olhos. E tenho, assim como vocês, tenho estudado e me empenhado para que cada vez mais isso seja uma realidade para os nossos pacientes. Faz parte do humano, né, essa evolução. E que bom que ela chegou e para ficar também. Eu acho que... Que bom que a gente está vivendo isso, né? Agora. Da mesma forma que teve essa evolução do congelamento, tenho certeza que todo mundo ficou assustado com uma vitrificação de inseguro. Sim, eu dava muitas aulas sobre vitrificação e eu me lembro claramente de pessoas mais conservadoras pegando o microfone e falando assim, mas isso aí funciona mesmo? Funciona, e eu falava isso nas aulas, eu falei, eu não estou aqui mostrando resultados que eu tirei da minha cabeça, esses protocolos, eles estão publicados em artigos científicos, em livros, façam nos seus laboratórios. Isso funciona, aqui nós temos X bebês nascidos, funciona, isso foi testado, foi validado. Eu sei que algumas clínicas fizeram essa mudança de protocolo com bastante atraso, né? Então, como a gente sempre teve esse nosso perfil de ser mais vanguardista, a gente vai, estuda e traz as novidades o quanto antes. Mas sim, não pode ficar para trás. Mas é justamente isso, essa alteração, essa mudança, essa evolução assusta. Então é melhor, às vezes, pensar, deixa eles fazerem primeiro, deixa eu ver se dá certo, aí eu vou, sabe, aquele medinho. Mas da mesma forma que a vitrificação está bem consolidada hoje, eu tenho certeza que a inteligência artificial veio para ficar e é um caminho sem volta. Eu acho que agora todo mundo tem que se atualizar. E é justamente o que você falou, quem não acompanhar, esses sim vão ficar para trás e correm risco de desaparecer. Agora, quem está acompanhando, se atualizando, esses eu acho que vai ter lugar para todo mundo. Tem que ter gente para humanizar, tem que ter gente para olhar aqueles resultados e saber o que fazer com eles. Então, para mim, também eu tô bem otimista com
com a inteligência artificial. E também explicar para a paciente, né? A gente tem que dar um parecer para ela, porque é fácil ter um laudo liberado, encaminhar por e-mail automaticamente, mas ela não vai entender nada, né? É nossa obrigação também explicar o que está acontecendo, o que a gente pensa sobre todo aquele mecanismo envolvido. Acho que é por isso que a gente está aqui ainda. Esse foi mais um Reprodução em Pauta, com as embriologistas nada artificiais, bem humanas, explicando como que as evoluções chegaram no nosso laboratório. Se você gostou, dá um like, interaja aqui com a gente, pergunte, realmente nós estamos de portas abertas, tá bom? Sigam o nosso canal. Obrigada!